O Zohar ensina que a gente não pode falar o nome de Deus, né? E ao mesmo tempo o Zohar ensina que a Torá inteira é um nome de Deus. E portanto ele conclui que a gente não pode ler a Torá, que a gente não poderia estudar a Torá. Como é que pode ser isso? Nós vamos ver agora. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana estamos lendo a porção de Nitzavim. Ela não tem um texto do Zohar, não tem Zohar para a porção Nitzavim, então eu estou pegando ideias espalhadas. O Zohar apresenta em um dos trechos dele um paradoxo muito interessante, né, que ele diz o seguinte: a gente deve evitar falar o nome de Deus, né, todo cabalista sabe disso, a gente trata o nome com respeito, a gente não fica falando em vão, não pronuncia, e ele traz outro ensinamento que também muita gente sabe, que a Torá inteira é um nome de Deus, né? A Kabbalah ensina isso. Então o Zohar conclui que, se fosse assim, a gente não deveria olhar ou ler a Torá. E na verdade o Zohar chega a falar isso, né? Que a gente não deveria ler a Torá ou falar, por exemplo, em voz alta, lê-la em voz alta, porque a gente está falando o nome de Deus. Bom, como é que funciona isso? O Zohar explica que a Torá tem uma lição para nos ensinar sobre o mundo todo. O que acontece? A Torá tem duas facetas. Uma faceta oculta e uma faceta revelada. Então, quando eu estou lendo a Torá e falando em voz alta e dando uma aula, eu estou no nível revelado. E eu não estou de modo algum falando o nome de Deus. Então, o Zohar explica que não tem problema, porque eu não estou chegando no oculto. Algumas pessoas, é verdade, chegam mais no oculto do que outras. Então a Kabbalah diz que, por exemplo, os cabalistas eles focam nisso. Gente como Rabbi Shimon Bar Yochai, a gente sabe que chegou no profundo do profundo da Torá, né? Ele revelou o mais oculto. Isaac Luria. Todo mundo que estuda a Kabbalah tenta ir no nível oculto da Torá e não no literal. Mas mesmo assim o Zohar diz que tem algo de oculto na Torá que a gente nunca vai atingir. Esse algo de oculto é o nome de Deus, né? Então a gente pode falar da Torá, ler a Torá em voz alta e discutir que a gente não está violando o preceito de não falar o nome de Deus. E aí o Zohar dá um passo e diz que na verdade isso é assim com o mundo inteiro. A gente sabe que Deus criou o mundo todo, tá? Então Deus está em todas as coisas, Deus se manifesta em todas as coisas. Por mais material que seja algo, né, você pode imaginar, sei lá, uma pedra, um grão de areia, ou um imóvel da sua casa, né, feito de plástico, de material totalmente artificial. Deus habita ali, diz a Kabbalah. Há uma centelha, né, que é como se fosse uma alma daquele objeto, e a gente sabe que a alma é ligada a Deus, então existe uma partícula de divindade ali. Só que ela está oculta, né, então funciona do mesmo jeito. Eu posso tratar aquele objeto de um modo leviano, digamos, eu posso falar daquele objeto, mexer aquele objeto no mundo físico, sem que signifique que eu esteja mexendo em Deus, necessariamente, né? Deus está oculto ali. E aí, de novo, do mesmo jeito que tem gente que acessa mais o oculto do que outras em relação à Torá, existem objetos onde o oculto está mais revelado, ou seja, não é tão oculto do que outros. São os objetos religiosos, objetos sagrados. Então, todos os objetos têm uma partícula de Deus, tá? Mas é diferente, por exemplo, uma pedra ou um material de plástico, como eu falei, de uma Torá, um rolo, pergaminho da Torá, ou de tefilin, aquelas caixinhas que põe no braço e na cabeça, certo? Então eu tenho objetos de santidade, uma mezuzá. Todos eles são objetos, mundo material. Todos eles têm um Deus ali. Ok? Tem uma centelha divina, mas alguns estão mais ocultos, outros mais revelados. É por isso que eu tenho objetos sagrados e objetos não sagrados, por assim dizer. Um bom dia a todos.